Oi YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, eu sou colecionador da geração 3 de Monster High, como vocês podem ver por essas bonecas lindas aqui atrás. E se você já me conhece, muito obrigado! Isso é muito legal de saber que você tá nesse vídeo aqui. Se você clicou na notificação, isso é muito importante pra mim. Se você não me conhece, eu sou colecionador de Monster High da geração 3 e finalmente com a minha primeira G1. Essa aqui é a Frankie Cree Production 2024, sim, eu consegui ela, inclusive eu consegui as 4 principais. E se vocês quiserem, vai ter um vídeo específico delas aqui. A gente vai falar sobre os termos principais de Monster High da geração 3. Então, se você não conhece eles, ou se você conhece eles, mas não muito a fundo, bem-vindo, senta aí, come uma pipoquinha que a gente vai entender um pouquinho mais deles. Eu prometo que muito importante que você curta esse vídeo e comenta aqui embaixo, eu sou um Chuck, para eu saber que vocês estão assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para me ajudar, curte ele e assina o sininho desse canal para você ficar de olho nos conteúdos das Monster High aqui, da minha coleção, e de coisas que a gente sempre tá falando. Eu sempre posto shorts aqui no YouTube, então é muito importante que você esteja com a notificação ligada para você ficar ciente das nossas coisinhas aqui. Eu tô com a minha colinha aqui do lado, então se eu olhar às vezes pra baixo, é porque eu tô tentando ler, tá? Eu escrevi algumas coisinhas aqui, então a gente vai ter que ir por partes. Serve pra todo mundo que tá começando a colecionar Monster High agora e que tem interesse nessas bonequinhas bonitinhas aqui. E você pode ser também colecionador de outras marcas, tipo Rainbow High, Ever After High, as Barbies também. Coleções no geral, assim. Eu acho que isso se aplica em várias outras marcas, não só em Monster High. Eu vou me aplicar em Monster High nesse vídeo, então eu vou falar muito Monster High, porque a minha coleção é toda de Monster High. Então, fiquem cientes sobre isso. Mas se você quiser, você pode ver relacionado a qualquer outras coisas, porque isso se aplica a todas as marcas. Eu vou começar por um termo que eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, que são as gerações, né? O que significa geração? Em Monster High, gerações têm fases então a gente tem a G1, a G2 e a G3. E elas têm as suas particularidades. Na geração 1 de Monster High, a gente tem um estilo específico, a gente tem um padrão específico da boneca em si. Ela é direcionada para um público mais adolescente quando ela foi lançada. Eu considero a G1 como as clássicas, então a gente tem elas sendo assim, né? Essa daqui é uma Frankie clássica da geração 1 de Monster High. Ela é uma Cree Production, mas ela é uma clássica, né? Ela é da geração 1. Eu vou pegar a G3 para vocês verem a diferença. E essa seria uma Frank da geração 3. E a gente consegue perceber que as duas têm diferenças muito fortes, né? A gente consegue perceber coisas bem claras assim, né? São bonecas diferentes e é a questão das gerações. São fases da marca Monster High. A geração 1, ela foi feita para adolescentes, ela tinha essa questão de ser mais assustadora, né? E foi o ápice de Monster High, então é por isso que a gente tem Monster High até hoje, porque elas foram, assim, muito fortes. Teve uma época até que elas bateram as vendas, né? Elas superaram as vendas das Barbies, o que nunca tinha acontecido antes. Então, a geração 3, ela tem uma ideia mais pra a criança mesmo, né? Mais cedinho, enquanto a geração 1, ela tinha o conceito para adolescentes. E aí houve essa mudança porque a Mattel provavelmente percebeu que crianças demoram mais tempo para crescer, enquanto adolescentes têm um período mais rápido, né? De, eu não quero mais brincar com boneca, acabou. Então, provavelmente essa foi a mudança. Tem a G1, a G2 e a G3. A G2 a gente meio que esquece, porque a G2, ela teve... Foi um devaneio ali, G1 tinha despencado as vendas ali, tava acabando, e aí eles acabaram inventando a G2 pra enfiar ali e tentar alavancar de novo, e não deu certo. Começou em 2016, terminou em 2018, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. É uma coleção que, sinceramente, eu pessoalmente, Gabriel, não gosto muito, porque eu acho elas bem feinhas mesmo, em questão de design da boneca, as roupas não tem muita qualidade. Tem uma outra coleção que se salva, tem aquela coleção que é tipo, tem uma coisa de mar assim, e aí tem um negocinho legal ali. Mas no geral eu acho elas bem feias. Então a G2 pra mim, sinceramente, não vale a pena. Não teve um investimento muito forte de dinheiro e por isso que elas ficaram daquele jeito. Então o que seria as gerações? São fases da marca, né? Então a gente tem essa geração agora, que é a G3, a gente teve a geração 1, que foi a principal, inicial ali, teve a G2, que eu não tenho nenhuma boneca aqui pra mostrar pra vocês, mas eu acho que vai aparecer aqui do lado.
essa é a G2. E é isso, fases da Monster High. Então, gerações são isso. Nas Monster High atualmente, agora em 2025, a gente tem a G1, a G2 e a G3. A G3 é a atual, ela está acontecendo nesse momento, não acabou ainda. Aí eu coloquei pra vocês esse termo de bonecas básicas. Tem gente que não entende muito bem, então eu queria explicar um pouquinho rapidinho pra vocês o que são bonecas básicas, o que é esse termo, as básicas, né? Muita gente fala, eu quero comprar uma básica, eu quero colecionar somente as básicas. E eu vejo que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade sobre isso. As básicas são bonecas que são iniciais, né? Elas são bonecas mais simples, lançadas em muita quantidade, são bonecas para serem vendidas, assim. Elas não têm nada de especial, então elas não têm muita coisa, elas não são um preço muito caro, elas não são absurdamente caras, elas são bem de boas para conseguir, geralmente são vendidas no mundo inteiro. Elas geralmente são a ideia daquele personagem em si. Então, a Franky, por exemplo, da geração 1, essa é a básica, né? Ela é assim. Ela vinha com essa roupinha, com essa bolsinha, e ela tinha um petzinho e o diário, né? Que vocês estão vendo aqui atrás. Esse é o diário dela e tem um pentezinho. E o petzinho da Franky, que é o Odyssey. Então, essa era a básica. E aí existiam outras versões da Franky, né? Várias outras versões, centenas de bonecas. Mas essas são as básicas. É como a personagem deveria ser, como a personagem seria comum, sabe? Se vestiria geralmente. Então, isso são bonecas básicas, né? É a primeira boneca, é a personagem única, entende? Então, geralmente as pessoas procuram por essas. Existem básicas que são caríssimas, assim. A Cleo básica da geração 1 é impossível de conseguir, quase. Elas são muito caras. Eu só vejo acima de R$600, o que é um absurdo. Mas é o que acontece. Básicas geralmente são caríssimas, assim. Você nunca encontra. Algumas básicas são caríssimas, sabe? Como a Cleo. Agora, Franky eu consigo achar em alguns lugares. A Claudine também. Então, assim, as básicas têm as suas variações. A Cleo básica é uma boneca bem rara de achar e por isso que ela sempre tá cara, sabe? Mas básicas são isso. Outro termo que eu vejo que vocês têm uma dificuldade em entender são as waves, né? Waves são as ondas de lançamento, né? Basicamente é o significado em português. O que acontece? Eu vou dar um exemplo que eu consigo lembrar assim de cabeça. Posso estar errado, por favor, me corrijam. Wave da Draculaura básica. A Draculaura básica teve a Wave 1, que foi a primeira vez que ela saiu no mercado. É uma Wave 1, geralmente, se não me engano, a Wave 1 ela tinha um elástico dourado. E aí é uma boneca raríssima, porque foi a primeira vez que a Draculaura veio. Então, assim, ela veio, né? Primeira vez que surgiu pra venda. Então, geralmente ela é mais cara. Essa Wave 1. Aí ela foi vendida. Aí veio uma versão um pouco melhorada. Eles provavelmente trocaram os elásticozinhos, não era mais elástico dourado. O rostinho dela teve um face mold diferente. O cabelo dela, eu acho que era de outra forma. Então, assim, teve algumas diferenciazinhas e aí foi lançada outra vez pra ser vendida. Wave 2. Passou um tempinho, veio a Wave 3. Não, a Wave 3 foi em 2014, 2015, mais ou menos isso. Então, a Wave 3, tá. Então, teve a Wave 1 num momento, Wave 2 no outro momento, Wave 3 em outro momento, e cada uma tem a sua particularidade. Tem algumas diferençazinhas, assim. E aí tem as Creep Production da Draculaura. As Creep Productions vieram agora em 2022. Elas foram relançamentos, né? Foram refeitas para serem lançadas. É outra vez diferente. E aí teve a Wave 1, que foi em 2022. E aí teve a Wave 2 das Creep Productions, que foi agora em 2024, no ano passado. Que foi quando eu consegui a minha. Então, assim, as waves são momentos de lançamento. E esses momentos de lançamento têm as suas particularidades e as suas diferenças. É um pouquinho complicado de entender, mas é mais ou menos isso. E agora a gente vai entrar num tópico que é mais ou menos sobre tipos de boneca que são lançadas dentro de Monster High. Aí eu vou pegar aqui porque é um pouquinho mais complicado, mas existem as edições limitadas, as exclusivas, as collectors, as SDCC. Se não me engano, são essas, mas podem ter outras. Se tiver outras e eu tiver esquecido, por favor, comenta aqui embaixo. Mas basicamente, as edições limitadas são
edições limitadas, limited editions. São bonecas que são lançadas em uma certa quantidade ou em um certo período para certa coisa e você é difícil de conseguir. Edições limitadas eu posso dar de exemplo para vocês as High Couture, imagem aqui do lado, e Agulha Gulux, não sei como é que se fala, mas é essa daqui. E as Off-White. Eu considero essas as bonecas edições limitadas, entendem? Elas são edições limitadas, elas têm um momento específico para ser lançadas. Então essas bonecas são assim. Se eu não me engano, as edições limitadas não voltam. E se elas voltam, eu não sei como é que acontece, mas eu imagino que elas não voltam. Se elas voltarem é por, tipo, muita sorte, muita cagada mesmo. Essas bonecas têm um valor mais diferenciado porque são edições limitadas. Elas não são vendidas em grande quantidade, entendeu? Então elas têm um valor mais alto. Por isso que são edições limitadas, entendeu? As exclusivas são bonecas que são vendidas em lugares específicos. No vídeo passado, se você assistiu, você lembra desse exemplo aqui, ó. A nossa querida Toralai, da geração 3, ela foi vendida, se eu não me engano agora, acho que foi na Walmart. Ela foi vendida numa loja específica. Então, você não conseguia comprar em outro lugar. Ela era exclusiva de tal loja. As exclusivas também são mais caras, porque você não consegue achar em qualquer lugar. Então, elas são exclusivas por isso, né? Esse o terminho. Na geração 3, eu lembro desse caso, lembro do Dilce e lembro da Agulha. São 3 bonecas que eram vendidas exclusivas. Tem até linha inteira vendida só no lugar. Mas eu lembro desses 3 exemplos das básicas da geração 3 que são vendidas em lojas específicas, né? Então elas são exclusivas dessas lojas, vocês não conseguem encontrar em outro lugar. E aí, nas Monster High tem as Collector Editions, ou as Scollector. Elas basicamente são bonecas feitas especialmente para colecionador. Então, geralmente, eu vou usar essa palavra, geralmente, porque nem sempre acontece. São bonecas que têm uma qualidade mais superior, são vendidas em uma certa quantidade específica e elas são mais caras, né? Geralmente $75, assim, mais ou menos. Porque elas têm uma qualidade maior. As roupas delas têm uma qualidade bem maior, a intenção da marca, da Mattel, maior. Então elas geralmente têm uma coisinha a mais, assim. Então elas são mais difíceis também de conseguir, são mais caras, são umas bonecas que não voltam depois que param de ser produzidas, elas não voltam mesmo. E eu dou de exemplo pra vocês, que vai aparecer daqui ao lado, muito obrigado, editor, as nossas queridas Scollectors, a Pennywise, a Annabelle e a minha favorita, a nossa querida Greta Gremlin. Essas daqui são Scollectors, elas são específicas. As Scollectors das Monster High, elas são bonecas que foram feitas para filmes, né? Foram feitas baseadas em filmes. Então, Greta Gremlin é do filme dos Gremlins, a Annabelle é da Annabelle, a Pennywise é de Pennywise, do filme lá de It a Coisa. E então, as Scollectors são baseadas em filmes que a gente vê no cenário pop ou de antigamente. E as Collector's Editions são essas bonecas que, assim como as Scollectors, são feitas com maior qualidade, têm um valor mais alto e são difíceis de conseguir. E ao longo do tempo elas têm um valor maior, então elas valem talvez mais, elas têm um poder de colecionismo muito maior assim ao longo do tempo. E a gente vai agora falar sobre as SDCC. As SDCC, provavelmente você já pode ter ouvido sobre elas, porque existem várias bonecas SDCC. As SDCC são San Diego Comic Con, que é a Comic Con, que é aquele evento de cultura pop, geek, de São Diego. Eu acho que foi a primeira e a maior Comic Con do mundo. Acho que até esses tempos era maior, eu acho que perdeu só para São Paulo, talvez. E nesse evento, a Mattel levava a marca Monster High para lançar uma boneca exclusiva. Lembra do termo exclusivo? Os exclusivos eram vendidos em um lugar só. Eram vendidas exclusivas na San Diego Comic Con para quem ia lá. Então essas eram a SDCC, né? San Diego Comic Con. E elas eram exclusivas de lá. Às vezes a Mattel levava para outro lugar e vendia, tipo na Amazon, mas era bem impossível. Essas bonecas são tipo assim... Se eu pudesse colocar, elas estariam em segundo lugar, talvez, assim, de raridade de Monster High. Porque eram poucas, só era vendido na SDCC e é muito difícil de você encontrar hoje. Porque, por exemplo, acho que a primeira foi a
uma boneca preto e branco da Frank em 2011, eu acho, 2012, que foi lançada lá, ou seja, tem mais de 10 anos. Então, pra essa boneca ainda existir hoje, é, tipo, praticamente impossível, assim, talvez, ou se existe, é pouquíssimas. Então, as SDCC são essas, San Diego Comic Con, que eram mídias exclusivas na SDCC. Por um período de tempo, a Mattel parou de fazer, voltou a fazer agora, o que é muito legal, de, tipo, tá acontecendo, nossa, realmente tá acontecendo. E é isso, no geral, esses 4 agora de exclusivas, Collector's Edition, Collector's SDCC, provavelmente existem outros, mas eu não lembro agora. Foi o que eu consegui colocar. Os próximos 3 termos eu consigo juntar num só, que é lacrada, não lacrada e recolocada. Esses 3 termos eu praticamente junto porque eles são meio que sinônimos entre eles. A lacrada é uma boneca que nunca foi tirada da caixa, nunca foi aberta, nunca foi retirada, os lacres nunca foram tirados. Essas bonecas geralmente são, tipo, muito caras, porque você mantém caixa, você não tira ela de dentro. Elas vivem ali a vida inteira delas. Então, se você tem elas e você for vender, o valor dela vai ser bem alto, dentro do colecionismo. Então, as bonecas lacradas são assim. As bonecas não lacradas são aquelas bonecas que saíram de dentro da caixa. Por exemplo, essa aqui é uma boneca não lacrada, uma boneca normal. Ela não é lacrada. Ela tem a caixa dela, mas ela não tá dentro da caixa. Eu tirei ela de dentro, entendeu? Cortei os lacres. Se eu for vender ela, ela vai ser mais... Ela tem que ser mais barata, ou pelo menos um pouco mais barata, que a lacrada, porque ela saiu de dentro da caixa. Então é possível que ela tenha alguma avaria, entendeu? Ela passou pela mão de alguém. Então, ela tem que ter um pouquinho mais valor. Então, a lacrada tá aqui, em questão de valor. A lacrada tá aqui, a não lacrada tá aqui. E aí tem a recolocada. A recolocada são bonecas que a gente tira da caixa e a gente coloca de volta na caixa. A gente coloca os lacrezinhos de volta, tem gente que até que compra isso. Então, não falo assim que tá mais abaixo que a não lacrada, porque é praticamente a mesma coisa, só foi colocada de volta da caixa. Então, é isso. A lacrada tá aqui, a não lacrada tá aqui e a recolocada tá aqui, eu considero, pelo menos em questão de valor. Um termo que eu vejo que vocês têm dificuldade são os packs. O que é pack? Pack em inglês é pacote em inglês. Eu não considero pack porque é só uma boneca. Pack é depois de 2 eu considero. Eu acho que dá pra fazer assim. É 2-pack, 3-pack e group pack, se não me engano. Em uma caixa são vendidas duas bonecas, que é o 2-pack. E uma caixa são vendidas 3 bonecas, 3-pack. E o group pack são mais de 3, eu considero, e vem dentro de uma caixa, né? Vendida só elas ali. Que eu consigo dar de exemplo pra vocês é a nossa Persephone, ela veio junto com a Melody num 3-pack, que é esse aqui, que foi junto com a sua irmã e a sua amiga, a Toralai. Então, esse aqui é o 3-pack da geração 3, das Misfits. Isso é 3-pack, porque são 3 bonecas numa caixa. Daí tem o 2-pack, que eu vou colocar outro exemplo aqui, que é a Cleo e o Juicy, que são um 2-pack. Eles dois vieram numa caixa só, são vendidos eles dois. Geralmente, quando passa de uma boneca, é óbvio que o valor aumenta por conta disso, né? Então, elas são um pouquinho mais caras. Um pack é isso, é um pacote, do que mais de uma boneca dentro de um pacote. Aí tem 2-pack, 3-pack, group pack e assim por diante. Fibra de cabelo, né? Isso aqui, ó. Fibra de cabelo. Quando a gente fala de fibra no colecionismo de Monster High, fibra é o cabelo das bonecas, geralmente. Existem vários tipos de fibras, eu não vou me atentar a isso, porque senão eu vou me estender muito, mas existem alguns tipos de fibra de cabelo. Fibra, a gente sempre tá falando sobre cabelo de boneca. Existem alguns bons, alguns ruins. A nossa querida Persephone aqui, ó, ela usa uma fibra de saran. Saran, assim, é o topo de linha das fibras de cabelo dentro de Monster High, e eu acho que dentro de todas as bonecas assim. Existem outros tipos de fibra, cada um tem a sua especificidade, talvez. Dá pra colocar assim. Eu coloquei aqui pra vocês, ó. Saran, que é esse que é o mais comum e o melhor, assim, muito bom da gente mexer, fazer penteado, deixar arrumado, sempre fica bom. Tem Canecalon, eu sinceramente nunca vi. Não lembro de ter visto, pelo menos. Era muito comum na geração 1 de Monster High. Na geração 3 eu nunca vi, na geração 3. Se vocês viram, por favor, me digam. Polipropileno é... Se você me conhece, você sabe que eu odeio polipropileno. Polipropileno a gente também chama de poli. Cabelo de poli. É um plástico. Ele não é nem fibra, ele nem tenta se imitar a fibra de cabelo. Ele é um plástico horroroso. E aí ele é muito ruim, porque ele
esfarela assim e ele fica muito feio. A minha Abby tá com um probleminha do pole dela por conta dessa fibra do cabelo horrível, assim, sabe? E fica muito ruim. Conforme você penteia, passa a mão, ele fica muito ruim. A ponta dele estraga demais, assim. Tem fio de nylon, fibra de nylon. Nunca vi, não sei muito bem como é que é, mas dizem que é bom, tá? É tão bom quanto saran. Bom, eu considero esses muito bom. É os exemplos que eu vou te dar de fibra de cabelo. Mas então fibra, o termo fibra significa isso, cabelo, né? É um tipo de cabelo específico, do fio, assim. Tem o bom, tem o ruim, tem o mais ou menos, por assim diante. É interessante, se vocês tiverem vontade, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo falando só sobre cabelos. Eu tenho vários exemplos aqui na minha coleção que eu posso dar pra vocês. Falando em cabelo, tem o tinsel. Tinsel é uma coisa que eu odeio muito. Algumas pessoas perguntam o que é tinsel, né? Tinsel é um plásticozinho que eles colocam no cabelo de algumas bonecas. A Abby, ela tem tinsel no polipropileno. Olha que coisa horrível. E eu adoro essa boneca. Mas enfim, o tinsel, ele é um fiozinho de plástico, né? Ele fica dentro do cabelo. A Cleo, que é a minha favorita, infelizmente tem praticamente todas as bonecas dela. Pra arrumar é horrível. É uma fitinha de plástico, assim, que fica no cabelo, que dá um brilhozinho. Isso é horrível de pentear. Quebra, né? Com qualquer escovação, é horrível, eu não gosto muito, mas a Cleo, na maioria das bonecas dela, eu acho que quase todas dela tem. Bom, com isso, vou me despedindo daqui. Agradeço se você chegou até esse momento desse vídeo, muito obrigado. Por favor, comenta aqui embaixo alguma coisa positiva pra me ajudar. Eu sou colecionador de Monster High da geração 3, tem vídeos toda semana aqui, no TikTok, no Shorts, lá no Instagram. Então, se você quer me acompanhar com essa coleção de geração 3 de Monster High, notícias, tudo sobre essas coisas, vem me acompanhar nesse hobby que eu adoro fazer, que é colecionar Monster High da geração 3 e agora da geração 1, porque eu estou apaixonado pelas Creep Productions. E é isso, um beijo!